vamos entender o verdadeiro significado da Páscoa, e por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias para vermos lá o início do que verdadeiramente a Bíblia chama de Páscoa, entender o que é a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículos 1 até o 13, diz assim: Êxodo 12, 1 a 13: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, essa sua palavra, essa leitura que fizemos, e é claro, esteja sempre em nossos corações. Irmãos, o cordeiro providenciado. O contexto aqui, irmãos, Israel estava no Egito, 430 anos de escravidão. O povo estava lá, irmãos, sendo humilhado e clamava por uma libertação. Deus então envia Moisés e seu irmão Arão para estarem perante Faraó, liderando o povo de Israel, pedindo então de Faraó que libertasse o povo, para que o povo então pudesse ir em liberdade adorar o Senhor no deserto. E então, irmãos, Deus envia as 9 pragas, 9 primeiras pragas, porque Faraó não deixou o povo de Israel sair. E na última praga nós encontramos aqui o contexto da nossa leitura: Deus iria matar todos os primogênitos da terra do Egito. E é aqui que nós encontramos a instituição da Páscoa. Naquela ocasião, irmãos, Israel estava cansado, estava sem esperança. Eles clamavam ali a Deus por ajuda, até então que Deus ouviu. E qual foi a maneira, qual foi o método que Deus usou para tirar Israel ali do Egito? Irmãos, o método que Deus usou foi um cordeiro assado. Que interessante isso, né? A forma que Deus usou para libertar o seu povo de Israel foi justamente o cordeiro assado. Irmãos, nós sabemos que toda a humanidade ela caiu em pecado. Nós sabemos que o poder do mal, o poder do pecado é uma realidade, e podemos observar isso na história, porque a história está cheia de coisas ruins. Mas nós olhamos e vemos que Deus ele tem um plano para salvar ainda a humanidade. Deus tem um plano para resgatar o homem, mesmo com o pecado, mesmo que esteja distante de Deus, ainda assim Deus providencia a salvação.
E nós sabemos que o pecado está no mundo, irmãos, desde o início deste mundo, tá? E então, o plano de Deus para libertar o povo de Israel e o plano de Deus para libertar o homem do pecado hoje, irmãos, é um cordeiro. Se encontra justamente no cordeiro. E hoje esse cordeiro, ele é muito especial. Por quê? Porque é o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele mudou toda a história da humanidade. João olha para ele e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E é justamente isso, quando Cristo entra em nosso coração, tudo muda, irmãos. Há uma transformação, há uma mudança de pensamento, de atitude, de disposição. Quando Cristo verdadeiramente adentra na vida de uma pessoa, essa pessoa ela é transformada. E é por isso que nós chamamos a salvação de regeneração, porque é um novo nascimento, é uma nova vida, é algo que se refaz. Então, irmãos, olhando ali, a libertação para os judeus começou com o cordeiro. E ainda continua nos dias de hoje. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a libertação do pecado, ela vem através da pessoa de Jesus Cristo. Nada, nem ninguém mais pode libertar, pode tirar a humanidade das garras do pecado. Somente Cristo, somente o sangue do Cordeiro. E nos versículos 1 até o 6, nós observamos aí no texto de Êxodo, capítulo 12, o sacrifício providenciado. Nós vimos, irmãos, que Israel estava há 430 anos sendo escravos. Alguns já tinham até perdido a esperança de libertação. Outros tinham ciência de que pela sua própria força, pelo seu próprio poder e sabedoria, eles não poderiam se libertar por si mesmo. Ou seja, o povo estava ciente que pela sua própria força eles não poderiam sair da situação que se encontravam, irmãos. Assim também é o pecado hoje. Assim também, irmãos, é a escravidão que os homens se encontram hoje. Uma escravidão que não pode ser quebrada através da melhor educação, ou da melhor renda, ou do melhor conhecimento que o homem possa ter. Assim como Israel estava há 430 anos preso, humilhados, sendo escravos ali no Egito, hoje em dia também o homem espiritualmente se encontra na mesma situação. Ele se encontra preso, se encontra humilhado, ele ainda se encontra, meus irmãos, sem forças de sair dessa situação por si só. O homem não consegue mudar a sua situação. É por isso que nós encontramos hoje muitas pessoas distantes de Deus, e a gente pensa assim: está perdido porque quer. Irmãos, essas pessoas são escravas do pecado. Quantas pessoas estão entregues aos vícios aí fora, não conseguem sair dessas amarras e estão sempre ali caindo nas mesmas situações, porque não conseguem se desvencilhar do pecado que assola a sua vida. Então, assim como Israel estava preso, assim como Israel estava sendo escravo no Egito, hoje em dia o homem também se encontra preso, se encontra escravo do seu pecado, irmãos. Quando olhamos para Israel lá no Egito, era um povo que já pertencia a Deus. Lembra disso? Era um povo que já pertencia a Deus, mas eles estavam onde? No Egito, no cativeiro. Eles estavam presos. O povo de Israel, irmãos, souberam ali, o povo soube o que é escravidão. E eles entenderam que eles precisavam de um resgatador, precisavam de alguém que verdadeiramente os libertasse ali daquela situação. Assim também o homem hoje precisa. O homem hoje também precisa entender que ele precisa de alguém para libertá-lo da condição que ele se encontra. Sabe por que as pessoas hoje, irmãos, elas continuam perdidas? Porque elas confiam na sua própria decisão.
elas confiam na sua própria força, elas confiam na sua própria sabedoria. Elas não entendem que se não for Cristo, elas não entendem que se não for alguém que possa realmente cumprir a justiça de Deus em seu lugar, elas não vão sair da situação em que se encontram. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que até tentam, participar da igreja, pessoas até tentam fazer alguma coisa, mas elas não conseguem depositar a sua confiança, a sua fé unicamente em Jesus Cristo. E aí acontece que vai, vem, às vezes vai, não vem mais. Por quê? Porque ainda não conhecem a dependência que precisam de Deus, a dependência completa do Senhor. Observe que o texto começa dizendo assim, irmãos, lá em Êxodo 12: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Para Israel, irmãos, o ano novo começa aqui. O versículo 2 diz: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, no primeiro mês do ano para Israel, o calendário judaico é diferente do nosso, o primeiro mês para Israel já começa ali, tendo a celebração da Páscoa. Então, no ano novo, irmãos, um novo relacionamento com Deus. No primeiro mês, o primeiro dia de um novo ano. E assim como para Israel ali seria um novo ano, seria algo completamente, irmãos, novo para eles, assim também, quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador de sua vida, há um novo relacionamento ali com Deus. Tudo se faz novo na sua vida, é um novo ponto de partida, é um novo nascimento, é a libertação do pecado, irmãos. É justamente quando o homem deixa todo aquele peso que ele carrega sobre as suas costas cair, e sendo então ali uma nova criatura. É o homem sendo tirado as suas algemas ali, sendo livre, tendo ali a libertação da escravidão do pecado através da pessoa de Cristo. Então veja, aquele cordeiro, aquela festa, aquela celebração, ela tem tudo a ver, irmãos, com os dias de hoje. Assim como Israel estava preso no Egito sendo escravo, o homem sem Deus também está preso, sendo escravo do pecado. Assim como Israel iria celebrar um novo ano, depois que verdadeiramente cumprissem ali com as obrigações que Deus dá, anunciando o cordeiro para cada família. Assim também o homem hoje, ele pode se ver livre do pecado, da condenação eterna, quando da mesma forma ele enxerga, ele vê um cordeiro providenciado por Deus, irmãos. Observe aí o sacrifício dos versículos 3 a 5. Deus está dizendo para aquele povo, cada família, tomar um cordeiro para si, um cordeiro para cada família. E se a família fosse pequena, deveria chamar ainda o vizinho para comer daquele cordeiro. E outra coisa, aquele cordeiro tinha algumas especificações. Ele deveria ser sem defeito, deveria ser macho de 1 ano, ou seja, ali na flor da idade, com toda a saúde, sem defeito algum. O povo deveria pegar daquele cordeiro, irmãos. Agora, naquela ocasião, nenhum israelita deveria, irmãos, ignorar a ordem de sacrificar ali um cordeiro, sacrificar e consumir, comer todo o cordeiro. E naquela ocasião, o cordeiro providenciado. Se alguém não cumprisse com aquela obrigação, se alguém não cumprisse com aquela especificação de Deus, irmãos, sabe o que iria acontecer? Os primogênitos, ou o primogênito daquela casa, seriam mortos. Quando? Quando o anjo da morte passasse por cima daquela casa. E é por isso, e é daí que vem o termo Páscoa.
A palavra Páscoa no hebraico, irmão, significa justamente isso: passar por cima. Como assim passar por cima? O anjo da morte via o sangue do cordeiro na porta da casa e passava por cima daquela casa. Se o anjo da morte chegasse numa casa e naquela casa não tivesse o sangue nos umbrais da porta, então ele mataria o primogênito, tanto da família das pessoas em si, quanto dos animais. Então isso é a Páscoa judaica. Essa é a Páscoa dos judeus, irmãos. Por isso, o preço da liberdade deles exigia um sacrifício de sangue. Exigia um sacrifício de sangue. Isso foi verdade conosco também. Isso foi verdade com o nosso relacionamento juntamente com Jesus Cristo. Para que pudéssemos ser livres, foi necessário o quê? Um sacrifício de sangue. Precisávamos desse sacrifício, irmãos. Cristo morreu para nos libertar do pecado. O povo de Israel naquela ocasião não poderia continuar esperando a libertação. Tinha um sacrifício. Somente pelo sacrifício, não havia outro caminho. Assim como também, para que o homem hoje possa ser salvo, só existe um caminho. Só existe Cristo para tirá-lo dessa condição. O sacrifício, irmãos, do cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito. Essa é uma figura do próprio Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós vemos um cordeiro sem defeito, sem pecado, um sacrifício perfeito para ser feito em nosso lugar. E foi justamente isso que aconteceu. Um sacrifício perfeito e inocente foi necessário para pagar o pecado de Israel e também para que Deus pudesse livrá-los do anjo da morte. Hoje em dia, irmãos, esse sacrifício que foi perfeito, um sacrifício inocente, Cristo não pecou, lembra disso, foi realizado em nosso lugar. Naquela ocasião, um cordeirozinho também, de 1 ano, sem defeito, teve que ser sacrificado, sem ter feito coisa alguma. E, irmãos, uma coisa interessante, o sacrifício, irmãos, ele foi feito no finalzinho da tarde, tá? No finalzinho da tarde, o cordeiro deveria ser morto no lugar de suas próprias vidas. O pecado traz trevas, irmãos. O pecado traz morte espiritual. Agora vejam só, é interessante, eu achei interessante nesse texto aqui de Êxodo 12, o versículo 6 diz assim: o guardareis até o 14º dia deste mês. Lá no versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, peguem um cordeiro. Então olha só, o cordeiro tinha que ser pego lá no dia 10, e somente no 14º dia ele deveria ser sacrificado. Por que aquela família tinha que passar 4 dias com o cordeiro, irmãos? Quando você pega um animalzinho e passa alguns dias com ele, o que acontece? Você passa a gostar dele, não é verdade? Começa a fazer carinho e tudo mais, e você passa muitas vezes até a amar o bichinho, né? Irmãos, acontece que aquelas famílias, elas deveriam se apegar. A ideia de Deus é que aquela família deveria se apegar àquele animal. Para quê? Para que quando ele fosse ser sacrificado, a família sentisse o peso da morte de algo ou de alguém, de um animal que eles gostavam. A gente se apega, irmãos. Então o povo tinha que sofrer também.
tinham que ver aquele animalzinho que eles alimentavam, deram água, cuidaram para ele não se machucar. Lembra que o cordeiro tinha que ser sem defeito. As pessoas de Israel, o povo de Israel se associou àquele animal, e quando ele foi ser sacrificado, irmãos, as criancinhas talvez ali, chorando, sentindo o pesar da morte. Então, irmãos, vejam, é isso que nós realmente temos que observar. A morte, ela nunca, irmãos, é romântica. Às vezes a gente vê no filme, o Romeu e Julieta, lá o Romeu pensa que a Julieta está morta e toma um remédio, quando ela acorda, vê que o remédio ela toma, também dois morre, Então veja, irmãos, essa situação, a morte, ela nunca é algo romântico, traz pesar. E Deus estava ensinando para Israel naquela ocasião: vocês vão ser salvos, sim, vocês vão ser libertos do pecado, vão ser livres longe da morte, mas sob uma condição: sacrifício, morte. Hebreus vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim também, para Deus nos salvar, irmãos, para Deus nos purificar e nos deixar prontos para fazer parte da sua família, Ele também teve que derramar o sangue do seu Filho lá da cruz do Calvário. E quem é o pai, irmãos, que não sente a dor da perca de um filho? Se nós já sentimos a dor da perca de um animalzinho, como nós falamos aqui, imagina de um filho, irmãos, de uma pessoa, de alguém que nós amamos. Não é à toa que quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, irmãos, o mundo ficou em escuridão, o mundo ficou em trevas. E ainda mais doloroso ainda, Jesus olha para o Pai e diz assim, irmãos: Deus meu, por que me desamparaste? Deus teve que virar as costas e sofrer por causa do sacrifício do seu Filho, irmãos. Isso é a Páscoa. Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Paulo fala isso para os coríntios. Jesus Cristo representa aquele Cordeiro que foi morto em cada casa, em cada lar dos egípcios, irmãos, naquela ocasião. E essa é a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Ele substituiu o nosso lugar na cruz. O sacrifício vicário significa isso: tomou o nosso lugar, foi o nosso substituto. E quando Ele morreu lá na cruz, irmãos, Ele levou os nossos pecados, Ele pagou o preço dos nossos pecados para nos libertar. Hoje nós podemos cantar, podemos louvar, podemos festejar, podemos desfrutar, irmãos, de algo que Ele nos proporcionou pelo seu sangue, pela sua morte lá na cruz. Precisamos entender que a Páscoa é muito mais do que as pessoas costumam, irmãos, ensinar. Cristo é o nosso Cordeiro sacrificial, o Cordeiro que nos permite deixar para trás a escravidão do Egito e entrar na terra prometida. Irmãos, não havia ali para o povo de Israel como escapar daquela situação a não ser a morte. Israel precisaria de um cordeiro perfeito, um cordeiro inocente que pagaria o preço. Não havia, irmãos, como escapar da escravidão do Egito sem o sacrifício do cordeiro. Da mesma forma, hoje não tem como o homem escapar da escravidão do pecado, da condenação do pecado, se não for através do sacrifício do Cordeiro, que é
Cristo. Os egípcios, irmãos, eles nunca imaginariam que aquilo que libertaria o povo que estava sob o jugo deles fosse ser o sacrifício de um cordeiro. Assim também o inimigo, Satanás, irmãos, ele nunca imaginaria que a morte de Cristo lá na cruz destruiria o seu poder sobre a humanidade. E Satanás pensou que ele havia vencido quando Jesus morreu lá na cruz, irmãos. Mas foi justamente esse sacrifício que destruiu Satanás e o poder do pecado. O Egito também foi destruído pelo Cordeiro de Deus. Quando o faraó acordou de manhã, irmãos, ele libertou o povo imediatamente. O Egito tinha proibido Israel de ter armas, eles eram escravos, poderiam se rebelar, mas eles não imaginariam que um cordeiro, que praticamente todo israelita tinha, em abundância livraria eles daquela situação. Como foi? Ou quais foram as instruções para a libertação? Versículo 7 a 13, nós já lemos, vamos ler compassadamente daqui a pouco. Mas no versículo 7 nós observamos aí o início das instruções para que Israel fosse poupado ali da passagem do anjo da morte. O texto diz: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta nas casas. Alguns irmãos, isso aqui, né, alguns comentaristas, mas não encontramos apoio bíblico, eles dizem que nos umbrais e na verga formavam uma espécie de cruz, né? Mas isso é tradição, tá? Mas o certo é que eles tinham que passar no batente das portas das suas casas, tá, irmãos? Observe que não era suficiente ali matar o cordeiro. Não adiantava só matar o cordeiro. O sangue tinha que ser aplicado. Então hoje não adianta só você saber que Jesus morreu. Você tem que aplicar isso na sua vida também. Então o povo de Israel tinha que matar o cordeiro, aplicar o sangue nos umbrais das suas portas, para que então eles fossem poupados. Então veja, não basta acreditar que Deus existe. Devemos aplicar o sangue do cordeiro para que sejamos salvos. Só o sangue, irmãos, libertaria o povo de Israel. Só o sangue nos umbrais deveria ser o sinal que afastaria o anjo da morte daquele lugar. Só criar o cordeiro, amar o cordeiro, gostar do cordeiro, só matar o cordeiro não adiantaria, não. Tinha que pegar o seu sangue e marcar a sua casa. Irmãos, da mesma forma hoje em dia, não é o batismo que nos salva. Não adianta você saber a verdade ou as verdades da salvação. Muitas pessoas acreditam que conhecendo bem ali as doutrinas ou as regras de uma igreja, somente isso traz salvação. Mas não, irmãos. O batismo, por exemplo, é apenas um sinal para o mundo de que você pertence a Deus. É somente pela aplicação do sangue do Cordeiro que nos salva dos nossos pecados. O anjo da morte naquela ocasião iria destruir os filhos, os primogênitos, em todos os lares egípcios e também nos lares israelitas, se os israelitas não cumprissem com o que Deus tinha dito sobre o cordeiro, irmãos. Se eles deixassem de aplicar o sangue, haveria morte ali. A presença do sangue então era prova de que já havia sido realizado um sacrifício naquela casa, para que o anjo da morte pudesse simplesmente
passar por cima. Assim também, meus irmãos, a presença do sangue de Cristo nas nossas vidas é a prova de que podemos também ser redimidos. Observa que duas coisas tiveram que acontecer para a libertação do povo ali. O sangue tinha que ser aplicado na entrada, na porta das suas casas. E outra coisa, eles tinham que fazer o que com o cordeiro? Comer. Fazendo cala a boca a noite todinha ali, comendo o cordeiro assado. Eles tinham que comer o cordeiro completamente, tinha que ser assado, porque os sacrifícios eram queimados. Irmãos, eles não poderiam deixar nada do cordeiro, eles não poderiam desperdiçar nada. Se eles não pudessem comer todos os pedaços do cordeiro, então eles deveriam pegar o cordeiro e queimar, para que nada fosse deixado para ser jogado no lixo. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? O que isso tem a ver conosco? O comer o cordeiro, lembra? O cordeiro sem defeito, 1 ano, deveriam criar por 4 dias, sacrificar, passar o sangue nas portas, assar o bicho todinho e comer tudo. O que isso tem a ver conosco? Irmãos, não podemos participar apenas parcialmente de Cristo. Deus, ele não tem um relacionamento casual com ninguém. Isso quer dizer o que? Que nós precisamos tomá-lo por completo, irmãos, em nossas vidas. Ou nós temos Cristo por completo em nossas vidas, ou não temos. Ele mesmo nos ensina que não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Cristo deve fazer parte, irmão, de uma forma completa, de uma forma perfeita em nossas vidas. Nosso relacionamento com Cristo deve ser uma apropriação completa de um relacionamento íntimo, um relacionamento eficaz, um relacionamento verdadeiro. Nós não podemos ter Cristo somente pela metade, não podemos obedecer a Deus somente por acaso. Cristo deve fazer parte completamente do nosso ser. Por isso os israelitas tinham que comer o cordeiro completamente. Nós, não fisicamente, temos que comer, engolir a Cristo completamente, mas toda a sua justiça, tudo aquilo que ele fez, devemos nos apropriar de forma completa de todas essas coisas. Devemos nos apropriar da sua justiça, da sua obediência. Devemos nos apropriar, meus amados irmãos, da sua pessoa, para que possamos verdadeiramente sermos filhos de Deus. Quando nós dizemos para você aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é isso que nós queremos verdadeiramente dizer, é isso que nós queremos enfatizar. Cristo deve ser o seu Senhor, Cristo deve ser o teu dono, Cristo deve ser o teu possuidor, deve ser aquele que te toma por completo e verdadeiramente faz morada em sua vida. Temos que nos apropriar de Jesus, assim como o povo de Israel teve que se apropriar do Cordeiro, irmãos, naquela ocasião. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a libertação é completa, a libertação é rápida, a libertação é imediata, nós somos perdoados e livres. Por isso que precisamos tanto de Cristo. No versículo 13, irmãos, nós observamos o versículo dizendo o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Então observe que o versículo 13 nos ensina que o sangue seria suficiente para salvar todo israelita, toda a casa judaica dos judeus, do anjo da morte.
Somente isso. Nada mais era necessário, nada mais seria suficiente, irmãos, para aquele povo. E assim também, irmãos, não há nada mais, não há mais nada disponível nesse mundo que possa nos purificar dos nossos pecados. Apenas o sangue do Cordeiro. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Terceira coisa, não há mais nada disponível que possa lhe dar um lugar no céu. Somente o Cordeiro de Deus, somente Cristo pode lhe dar a vida eterna. Irmãos, lá naquela ocasião, o primeiro filho de Faraó morreu naquela noite. E sabe de uma coisa? O filho de Faraó era considerado um Deus, assim como Faraó também. E naquela ocasião, por não se apropriarem, por não sacrificarem o cordeiro, por não derramarem do seu sangue, aplicando ali também nas suas portas, o filho de Faraó morreu naquela noite, assim como o filho de todos os egípcios. Imagina o clamor, irmãos, imagina o choro daquela nação, quando eles acordaram e viram que todos os seus filhos estavam mortos. Judeus e egípcios perderiam seus filhos primogênitos se não aplicassem o sangue e aceitassem o sacrifício do Cordeiro. A verdade para nós hoje, irmãos, é que todo ser humano se perderá nos seus pecados se não conseguir encontrar o céu através do sacrifício de Jesus Cristo. O homem hoje, se não encontrar Cristo, irmãos, eles não poderão ser livres da escravidão, morrerão em seus delitos e pecados. Então veja, não é a religião que vai te salvar, não é a denominação que você pertence, não é o batismo, não é a educação, não é a tecnologia que vai salvar você. Somente o Cordeiro, assim como naquela época, hoje também, somente o Cordeiro de Deus pode nos salvar. E somente quando você o tomar por completo para a sua vida, aplicar o sangue do seu sacrifício na sua vida, você vai encontrar então a vida eterna. O pecado, irmãos, exige um preço. O pecado exige um preço, e esse preço é o preço da morte. O pecado exige um Cordeiro perfeito e imaculado, e só houve um. Por isso João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, meus irmãos, que o próprio Deus, Ele pagou a penalidade por nós, para que pudéssemos então ser livres da penalidade, do poder, da escravidão do pecado. O preço horrível do pecado foi pago lá na cruz. Deus enviou o seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus, para morrer por nós. A única questão agora é: você já aplicou o sangue do Cordeiro na sua vida? Você já aplicou o sangue do Cordeiro verdadeiramente, se apropriando, consumindo este Cordeiro para você? Você já conhece essa liberdade providenciada somente através de Jesus Cristo? Você já experimentou a libertação dessa escravidão? Concluindo, meus irmãos, depois de 430 anos de escravidão, Israel viu que não tinha como se libertar, entendeu que somente Deus poderia salvá-los, viram que eles não tinham nada com que se libertar. Então Deus vem, providencia um cordeiro seria então a provisão de Deus para a vida, para a liberdade daquele povo. Jesus Cristo hoje, irmãos, é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E eu pergunto de vocês: vocês já receberam o Cordeiro de Deus? Ou vocês ainda são escravos do pecado? Você realmente pode comemorar a Páscoa? Ou você só vai ser um participante que come chocolate? Será que a Páscoa verdadeiramente existe no nosso coração, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a Igreja Ágape. Que Deus venha estar abençoando todos os que aqui se encontram.